Uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Um dia destes estava a fazer um videozinho em que falei sobre um rapaz que partilha várias coisas que eu considero mais ou menos interessantes pensar e que em alguns momentos entramos em choque. E eu de algum modo já sei mais ou menos qual o conteúdo. Não é qual o conteúdo, mas sim principalmente qual a razão de entrarmos em choque. Não é propriamente o conteúdo, sendo que, pronto, por vezes também acontece. Contudo, creio que a razão da minha irritação está numa espécie de omissão da parte dele do conteúdo expresso por mim. Ele fez uma publicação há uma hora atrás e que diz, bom, no fundo, em francês, portanto, uma espiritualidade sem Deus. Pronto. E a espiritualidade é, antes de tudo, uma elevação da capacidade física ou do reconhecimento físico e corporal e mental que cada um pode ter para si próprio via várias comparações que são, digamos assim, diagramas da imaginação que foram descritas, portanto, em papel. E, portanto, não passam mais do que isso. Não são mais do que isso. E então, ele ainda, pronto, ele no fundo, acrescenta uma coisa que eu concordo, portanto, para uma espiritualidade sem Deus, sem dogmas e sem igrejas. Eu, nesse sentido, sem igrejas, também concordo. Não precisamos das igrejas para desenvolver a espiritualidade. Mas pronto, é preciso pelo menos uma escolinha. Uma escola onde haja um professor e ou um mestre, como quisermos, não é? Que guia o processo de cada qual. Sem dogmas também concordo e sem Deus também concordo. Como dizia no vídeo que eu falo deste rapaz, que se chama-se qualquer coisa do autodomínio, a importância do autodomínio, chama-se assim o vídeo, não é? Pronto, considerei que, pronto, da mesma forma que nós não precisamos das formigas para sobreviver, Deus também não precisa da humanidade para sobreviver. Pronto. Para existir, ou coexistir. Na noção que ele existe. Portanto, e pronto, nós não precisamos nem de Deus, nem Deus precisa de nós. Na consideração que Deus existe. Pronto. Na consideração que Deus não existe. Muito menos. Pronto. E depois, ele ainda acrescenta também uma coisa que eu concordo, na qual diz que, pronto, no fundo, este problema da associação portanto, da Igreja, portanto, destas organizações que no fundo, como é que eu ia dizer, que no fundo estão baseadas na economia, que pronto, que inevitavelmente terão que estar associadas à economia, porque todos estamos, não é? Tenhamos uma organização ou não, e sejamos anarquistas ou não. Todos, por condição de vitalidade, estamos associados à economia. Contudo, depois nota-se que, pronto, há quem viva de uma forma minimamente humilde e há quem, pronto, não viva de uma forma humilde e tente roubar ao máximo quem puder. E no fundo, nesta concepção de adquirir mais dinheiro, não é? Pronto, nós sabemos que a maior parte das igrejas são extremamente ricas e às vezes até roubam aos pobres. Pronto. Na ilusão de que a pessoa que já não tem nada irá
ter uma retribuição qualquer depois da morte. É assim um bocadinho maquiavélico. Pronto. E entretanto eu comentei, porque pronto, é que isto são questões da nossa capacidade de pensar. Portanto, pronto, só quem gosta de filosofia é que em princípio gostará de pensar. E de psicologia também, mas vá num sentido em que não procura objetivar a razão de uma forma tão concreta que, pronto, que depois deixa de haver liberdade de racionalizar, que é o problema. Pronto. E então eu fiz um comentário a esta publicação em que diz uma espiritualidade sem Deus, que está em francês, que é une spiritualité sans Dieu. Deve ser assim que se lê isto, mesmo que eu seja uma nódoa negra com várias pintas de coisas horrendas a francês. Pronto. E então, mas pronto, o francês é baseado no latim e, portanto, vá com um certo exercício mental, portanto, pensando um pouco, considero que, pronto, que será esta a mensagem. E eu comentei, repara que até os budistas, que não consideram um Deus, têm conceitos de divindade. O Deus é como a felicidade, e ou a pátria e ou a utopia. Uma elevação imaginária que 100% das pessoas irá descrever de forma diferente. Isto já, portanto, na associação do outro vídeo chamado A Importância do Autodomínio. E depois continuo. Não creio que se deva tentar eliminar os conceitos que nos permitem elevar a nossa imaginação. Mas caso fosse necessário, a utopia também deveria desaparecer, pois a mesma não será atingida da mesma forma para todos e para todas. E a liberdade, o conceito de liberdade, também. E outras coisas mais, que são, antes de tudo, elevações que nos permitem elevar o potencial cerebral de criar. Portanto, são conceitos que para uns é uma coisa, para outros é outra. A utopia também é a mesma coisa, para uns é uma coisa, para outros é outra. A pátria, para cada país, é diferente. Pronto. E até, associado ao tal vídeo que se chama-se A Importância do Autodomínio, todas as pessoas que criaram um Deus eram antes de tudo pessoas. Portanto, é normal que haja uma descrição diferente associada a uma descrição de um Deus. Tendo em conta que todas as religiões do mundo que consideram um Deus atribuem o conceito de Deus à possibilidade da liberdade. Pronto. Em princípio, mesmo que o nome seja diferente, o objetivo de atingir um fim qualquer é igual. Pronto. E, entretanto, ele comenta: o Deus é um amigo imaginário e há quem goste de ter amigos inexistentes. A espiritualidade é elevar-nos acima da terra a terra, do terra a terra, da simples matéria. Pensar, por exemplo, no universo, no não visível, no nosso interior, etc. Também concordo perfeitamente com isso. Ele está a dizer simplesmente o que é o exercício que potencia uma melhoria deste conceito da espiritualidade, que é, antes de tudo, intelectual. E eu digo, claro, a utopia e a liberdade são objetivos imaginários. E há quem goste de atingir objetivos imaginários. Portanto, eu não estou a discordar
que Deus é um amigo imaginário. Tanto é que eu próprio, por vezes, e eu próprio e milhares de pessoas deste mundo, por vezes, falam para elas próprias, em voz alta. E, portanto, até existem alguns milhares de pessoas que foram postas em psiquiatrias e manicômios porque falavam sozinhas. Pronto. Portanto, há aqui qualquer coisa de errado, digo eu. Logo nesse princípio. E depois ele volta a responder. Uma coisa é ter imaginação. E quanto mais melhor. Outra coisa é imaginar amigos que não existem. Enquanto é imaginar, está tudo bem, porque até o conceito de espiritualidade existe via o potencial da imaginação. A base é a mesma. É o que eu digo. Há pessoas que parecem que ganharam, e é normal, uma certa revolta e uma certa negação sobre conceitos que se querem impor aos outros. E pronto, e nesse sentido concordo. É como eu dizia também noutro vídeo qualquer, eu não gosto, acho que é no mesmo vídeo, e eu nego qualquer coisa que se quer impor. À força, principalmente. E à força às vezes pode ser violento, ou até com as tais jogadas de restrição. Por exemplo, o que nós consideramos, por exemplo, chama aquela coisa dos estudantes, as praxes. As praxes que querem dominar, não é? O que é que eles fazem? Se alguém diz que não quer estar na praxe, então a pessoa deixa de poder ir às festas que a própria organização da praxe produz ao longo do ano. É uma forma de restringir e ou de descriminalizar alguém via a escolha da não participação. Coisas básicas. Okay? Pronto, se eu disse nada contra o desejo de cada qual, mas gosto de ser justo. Melhor do que focar a crítica no único tema que gostas de atacar, que neste caso é simplesmente o conceito de Deus, seria melhor tentar juntar o conteúdo por inteiro da mensagem e pensar. E ele não me respondeu. Portanto, como ele não respondeu, eu vou fazer este vídeo para clarificar-lhe, ou para tentar clarificar esta noção. Que está associada simplesmente à nossa capacidade de pensar.